Ouvir a voz de Deus nessa noite, porque nós não sabemos o que Deus quer falar conosco. Então que o Senhor venha usar o servo dele aqui nesta noite para falar conosco. Eu agradeço muito a Deus pela presença dele aqui, pelo convite que ele aceitou de estar aqui ministrando a palavra no culto na direção das mulheres. E assim eu peço ao pastor Macolé que abençoe a vida dele aqui, que receba ele, que o Senhor faça aquilo que ele tem de fazer aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Só tirar esses copos aqui. Aleluia. Estenda as mãos para frente. Levanta a sua mão aqui. Sabemos que Ele já está debaixo das mãos do Senhor. Mas nós vamos continuar pedindo a Deus que continue derramando sobre a vida dele esse desejo, esta fome, esta sede de servir ao Pai cada dia mais. Que ele seja instrumento de Deus nessa terra, por onde quer que ele caminhar, por onde quer que ele andar, por onde quer que ele colocar as plantas dos pés dele. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus tome posse da vida dele, do corpo dele. Que quando ele abrir a boca, não seja ele, mas seja a boca de Deus na terra para falar com o teu povo, Senhor. Ai, de cantorianda, labassuri, canta, labassai. E quando ele ministra aqui, Senhor, vá de encontro ao Pai, à casa dele. Vá de encontro, Senhor, às coisas dele, aos negócios dele, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que ele tem colocado nas tuas mãos. Pai, eu creio num Deus provedor, num Deus que cuida, num Deus que protege, num Deus que não deixa nada faltar aos seus. Pai, abençoa a vida do nosso presbítero Anderson, assim também da nossa irmã Nilza, assim também, meu Pai, do filho deles, meu Deus. Que o Senhor continue guardando-os por onde quer que eles forem, por onde quer que eles passarem, seja com eles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração poderosa. Quase que não dá nem para usar nem de pregar, né? Papai do céu já falou poderosamente aqui no nosso meio, já. Antes de nós entrarmos aqui dentro da casa de oração, Jesus já estava. Glória a Deus. Eu vim aqui marcar um encontro com Jesus, porque o meu manto é com Jesus. O meu manto é com Jesus. Aleluia. Levanta a mão e fala assim: o meu propósito é com o Senhor Jesus. É com o Senhor Jesus. O centro da igreja, O centro da igreja é Jesus. É Jesus. O dono da igreja, O dono da igreja sempre foi Jesus. sempre foi Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Novo Testamento, depois de Coríntios, você vai mandando para frente e vai passar Efésios, Colossenses e 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Glória a Deus. Deus tem uma palavra forte aqui no nosso meio. Eu vou pregar que muitos pregadores, irmão, não tem pregado sobre a vinda de Jesus. Vou pregar um pouco aqui de escatologia e vou pregar sobre a vinda de Jesus. Glória a Deus. Para todos aqui no coração, porque o Senhor, Ele confirmou a palavra aqui, através também do louvor que as jovens, a mocidade está louvando aqui, que o ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e Ele vai reinar sobre as nações depois do arrebatamento ou da transformação, quando Ele vier nas nuvens buscar a sua igreja no nome de Jesus. Todos que acharem, digam amém. Amém.
Glória a Deus. Hoje eu não vim pregar aqui sobre prosperidade, não vim falar de vida sentimental, mas eu vim aqui falar para nós estarmos preparados para a volta de Cristo, porque Ele mandou nós vigiar, Ele mandou nós santificar, Ele mandou nós orar, e Ele deu uma ordem para nós amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. E a graça entra, mas para a graça entrar, nós temos que estar no propósito de Deus, que senão a graça se torna uma desgraça para a vida do crente, para a vida do irmão, para a vida do irmão. Ele tem que falar, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? A graça salva. Mas Jesus mandou nós vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Ele mandou nós revestir do poder de Deus, das armaduras celestiais, o capacete da salvação, a espada da justiça, o escudo da fé, o sapato para a preparação do Evangelho da paz. Mandou a gente revestir da couraça da justiça, a espada do Espírito. Aleluia. Ele mandou a igreja orar, ficar em todo o tempo em vigilância e orar sem cessar. Orar sem cessar, né? Esse pastor Macoré, ele é pentecostano, é de Cristo. Desde quando entrei aqui, esse homem deu glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho vergonha de dar glória a Deus, irmão. Você muito me espelha, pastor. Não te conheço há muito tempo, mas eu vejo que o irmão é brasa viva. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente fica incomodada com glória a Deus, mas quando está no estado de exeregal, ninguém fala nada. Lá no outro, onde é que eu estava trabalhando, na perto do estado de Independência, o dono do apartamento, que eu estava pintando o apartamento dele, que eu sou pintor de acabamento, falou: quando é dia de jogo, esse bairro aqui, Sagrada Família, esse horto aqui vibra, gritando zelo e galo lá naquele estádio. Ninguém liga para a polícia para mandar baixar o volume do som lá, nada. O povo gosta, mas quando ouve um glória a Deus, um aleluia, costuma a polícia parar na porta e fala: olha a lei do silêncio. Mas deixou que eu tenho lei do silêncio? O mundo é das trevas, irmão. Nós somos da luz. A luz, ela não combina com as trevas. Agora vamos pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. 4,16 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Está dando probleminha? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Voltou? Acho que voltou agora. Aleluia. Vamos repetir? Você vê que até o microfone não ajuda, hein? Tem um microfone bom desse, viu? Vamos repetir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A pessoa que serve a Deus, ela morreu em Cristo no dia do arrebatamento, no dia da transformação do nosso corpo, ela vai ressuscitar primeiro, né? Agora vamos lá. Depois nós, que nós estamos vivos, nós estamos indo. Depois nós, os que morreram em Cristo Jesus, agora eles vão vir primeiro. Nós estamos vivos aqui, nós vamos vir depois. O que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pode fechar a Bíblia, pode se assentar e pode bater palma e dar glória a Deus e aleluia. Ele virá. Ele prometeu que Ele virá. A nossa esperança é Cristo. Um dia Ele veio. Vamos falar da primeira vinda, porque nós vamos falar da segunda aqui. Para falar da segunda, nós temos que falar da primeira. Jesus, ele veio no ventre de Maria, qual foi profetizado lá em Gênesis, que Deus ia colocar a inimizade entre a serpente e a semente da mulher. E que da semente da mulher nasceu um que ia pisar na cabeça da serpente.
que é Satanás, se cumpriu quando ele veio gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Lá dentro da manjedoura, Jesus, ele nasceu. E os 3 reis magos foram lá e ofertaram a ele ouro, incenso e mirra, porque eles seguiram a estrela. Eles foram e deu lá no curral. Jesus não teve nem um estalagem, um hospital para ele nascer. Ele nasceu lá no meio dos bois, das ovelhas, das cabras, nasceu lá dentro do curral, no meio de cocô de vaca, de ovelha. Jesus nasceu lá, foi presenteado lá. E ele veio, e a Bíblia fala que ele foi crescendo em estatura e em sabedoria. E ele ensinava no meio dos doutores. Com 12 anos ele estava lá no meio dos doutores ensinando. Então ele foi lá e sentou numa cadeira lá dentro do templo. E ele leu o profeta Isaías. E pegou e falou: hoje se cumpriu as escrituras diante dos vossos olhos, que aquele o Senhor Jeová me ungiu e enviou para pregoar o ano aceitável do Senhor, pregar os cativos, dar vista ao cego, voz aos mudos, muitas maravilhas, e se cumpriu a profecia em Cristo. O profeta messiânico bem falou dele, que ele ia vir no ventre de Maria. E Jesus foi crescendo, e aos seus 30 anos ele foi para ser batizado por João Batista. E ele foi batizado aos 30 anos por João Batista no Rio Jordão. Após ele ser batizado por João Batista, veio o Espírito Santo em forma de uma pórpora e repousou-se sobre a cabeça dele. E ouviu-se uma voz do céu, falou: esse meu filho amado, a quem me comprazo, ou a quem me agrado. E o Espírito Santo foi e encheu ele. E logo após, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E 3 dias e 3 noites ele não comeu, não bebeu nada. E ele repreendeu o diabo ali, veio os anjos e o serviu. E logo após Jesus saiu do deserto, ele foi começar a cumprir o seu ministério. E ele foi pregar o ano aceitável do Senhor. Onde que Jesus estava, milagres aconteciam, maravilhas aconteciam, mortos ressuscitavam. E Jesus foi ensinando a palavra dele e foi debatendo com os saduceus e com os fariseus, com aqueles que tinham fermento velho. Jesus veio como um vinho novo diante daquele povo. E Jesus, ele chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, ensinou ele, e até Judas Iscariote foi escolhido para estar ao lado de Cristo. Depois ele o traiu. E Jesus, ele veio e ensinou muito os seus apóstolos. E antes dele subir para o céu, ele falou para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois da crucificação, Jesus ficou 40 dias ainda. Depois ele apareceu misteriosamente dentro de uma casa onde estavam todos os discípulos ali. Ele falou: receba o Espírito Santo. E logo ali, creio eu, que aquela palavra divina foi até eles. Depois que Jesus subiu ao céu e uma nuvem, ele falou assim: os anjos apareceram e falou: irmão Galileu, aquele Deus que você está vendo subindo, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu que ele ia subir para o Pai, mas ele ia enviar o Consolador. Mas através do apóstolo Paulo, a qual acabamos de ler aqui agora, que ele vai voltar para levar a sua igreja. Agora eu vou falar só um pouquinho de teologia, um pouquinho só, tá? Tem 3 linhagens na teologia, dentro da escatologia: os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os mid-tribulacionistas. Eu sou da linhagem herminiana e sou pré-tribulacionista, mas respeito os pós e os mid, respeito todos os teólogos na sua visão. Mas teologia, a qual aprendi, nunca é 100% fechada no meu pensamento, no pensamento de um teólogo dessa terra. Nós se aproximamos através de estudo. Os pré-tribulacionistas, a qual eu sou pré-tribulacionista,
tribulacionista. Posso lá na frente mudar a visão? Não sei. Deus, mas até então eu sou pré-tribulacionista. O que significa pré-tribulacionista, presbítero antes? Crê que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação, não vai passar pela grande tribulação. Quando entrar o período da grande tribulação, Jesus vai vir e vai levar a sua igreja. O Espírito Santo vai vir e vai arrebatar a igreja, igual está falando aqui. Agora os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai enfrentar o período da grande tribulação com a besta, o anticristo aí na terra, a qual não creio nessa terra. Se tiver alguém aqui que é pós, te respeito, mas eu estou falando do meu entendimento. E os MID, eles falam que vai acontecer tudo simultaneamente, que um dia para Deus é como 1000 anos, que é um piscar de olho, que não vai ter nada de milênio, não vai ter nada disso. Eu respeito também, mas por que eu sou pré? Eu tenho que te falar para você que eu sou pré, porque o Espírito Santo, o anticristo está na terra, mas ele está limitado ainda, mas ele vai manifestar 100% quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, quando a igreja for tirada da terra, que o anticristo vai manifestar, a qual depois ele vai fazer 7 anos de paz em Israel. E eu falei isso para um pós-tribulacionista, ele até tremeu quando eu falei isso, porque eu não creio que a igreja vai enfrentar a grande tribulação por causa desses versículos que se encontram em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 9 ao 12, que ele só vai reinar o anticristo depois que o Espírito Santo levar a igreja até as ruas ao encontro de Jesus. Então, eu faço parte daquele arrebatamento, você faz parte do arrebatamento. Se Jesus voltar agora e nós ouvir a trombeta, nós vamos subir com ele e encontrar nos ares. Mas primeiro aqueles que morreram em Cristo antes de nós, e aqueles que morreram, eles vão ouvir o som da última trombeta primeiro. E se ele voltar agora, vai encontrar todo mundo lá nos ares ao encontro de Jesus, igual acabamos de ler, estaremos para sempre com o nosso Senhor. Por isso que eu não creio que a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Não acredito nessa tese. Eu não acredito por esse versículo, que o anticristo só reina depois que Cristo levar a igreja. Como é que a igreja vai passar para a grande tribulação? Que a grande tribulação é na época que o anticristo vai estar aí, porque ele vai fazer o pacto com Israel de 7 anos, e nos 3 anos e meio vai romper o pacto de paz e vai mostrar os seus dentes. E ele vai enganar tanta gente, vai ser um governo mundial, um presidente que ele é presidente do planeta todo, o planeta chamado Terra todo. O presidente do Brasil é o Lula, né? Vamos supor que o Lula é o anticristo, o exemplo que eu estou dando. Ele vai ser presidente, o pacto que ele vai fazer vai ser presidente dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, de todas as nações da terra, um só governo. E ele vai dar facilidade para todos. Creio eu que não vai cobrar imposto, porque depois que Jesus arrebatar a igreja, o meu carro vai ficar aí, a minha casa vai ficar aí, a sua casa vai ficar aí. Você que vai subir, você crê que a sua casa vai ficar aí? Vai verificar, para tomar conta dela? Então vai ter muita prosperidade, vai ter avião, vai ter caminhão, vai ter carro, vai ter apartamento, vai ter sítio, vai ter loja, vai ter tudo aí. A igreja que subir nós que vai deixar tudo aí, porque eu não vou levar nada, caixão não tem gaveta, você vai levar alguma coisa? Nem a roupa do corpo eu vou levar, você vai levar. Então o anticristo vai enganar. Aqui só no Brasil vai ter cristão nos 4 cantos da terra. Ué. Aí ele vai falar que ele que é o pão. Aí um bocado de gente vai entrar na minha casa lá, não tem problema arrombar para trocar a fechadura, não tem problema não. Crente desconcertado, que eu não profetizo que quer ficar aí, porque eu, como Cristo e o apóstolo Paulo, eu quero que todos sejam salvos. Mas aqueles crentes fofoqueiros, aquele crente contendeiro, aquele crente adúltero, que não se arrepender, quando Jesus voltar, vai ficar aí, ele pode ficar com a minha casa. Meu carro está ali, a chave vai ficar no banco, se Jesus vai lá. A chave do seu carro vai ficar no banco. Quem passou uma 40? A chave da sua casa pode ficar dentro da bolsa aí. E aqueles R$1.000 que você tem dentro da bolsa, vai ficar, pode ficar aí sem pegar? Você entender o que é o arrebatamento da igreja.
piloto de avião que for servo de Deus, que tiver na obediência, vai estar conduzindo um avião ali, ó. Jesus voltou e o avião vai desgovernar. Vai ser um caos. Aquele que tiver lá, aqueles maquinistas que estiver lá no trem bala, lá na Europa, lá que corta de uma cidade ou outra, lá na Rússia tem um trem bala, o trem vai ficar sozinho lá, ó. Aqueles que ficam lá na cabine. Aqui estiver dirigindo as carretas, os carros, no dia que arrebatamento da igreja, vai ser um grande caos, irmão. Já pensou se eu estiver vindo bem lá, dirigindo meu carro, Jesus, ó, meu carro vai não estar lá, mas quem está lá dentro do carro? É o lobisomem? Quem que é que está lá dentro do carro? Não, Jesus, ele voltou. Eles vão procurar a igreja, mas a igreja não vai estar mais aqui. Só vai estar aqui aqueles pastores também, que foram desonestos com as suas ovelhas, que só comia gordurinha de ovelha, enganava o povo por causa de grana. Vai ficar tudo aí com a grana dos fiel, e o fiel que ele pregou, que foi obediente, vai subir, os pastores vão ficar aí. Não estou pregando contra pastor, estou falando os pastores desobedientes. Aquele pastor que abriu mão da igreja, que falou, não tem problema não, pode largar sua mulher novinha, você casou com ela, não, sua mulher que você casou com ela, aquela novinha, hoje já dá uma coroa, você tem um coroinha, você pode casar com a novinha na igreja, pode separar dela, não tem problema não. Você pode casar pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, aquilo para falar tudo, mas no dia do arrebatamento eu quero ver se eles vão aqui. Claro que tem casos e casos, mas eu já fui de um lugar lá que se eu não tivesse bem com a minha esposa que é cantora, ela falou, não está entendendo o propósito de Deus não? Mete um divórcio na cara dela que nós vamos arrumar outra aqui dentro da igreja para o senhor, está repreendido, Satanás, sem motivo. Eu era de um lugar que era assim, eu falava, minha esposa não está entendendo o propósito de Deus não? Líder fulano, é mesmo, está querendo caminhar com você não? Não vai para a congregação, não vai para o evangelismo, vai para a obra com você não? Vai não quer não. Faz o seguinte, esse negócio não é de Deus não, vai lá, divorcia lá, depois nós vamos arrumar um outro que está entendendo o chamado de Deus que dentro da igreja de você. O quê? É acima do juiz de paz, de tudo, é acima da lei de Deus. Não luta pelo casamento não. O líder está aqui para lutar, para ajudar você a lutar pelo seu casamento. Só se não tiver como mesmo, que separa. Mas ninguém tem autorização de falar que você largar, que ele vai arrumar uma para você. Porque tem uns crentes, meu filho, os crentes urubu, os crentes gavião dentro da igreja, meu filho, que começa a olhar para a esposa dele e fala, ó, tem 20 anos de casado, tá, a cara dela está cheia de pé de galinha, aí já começa a olhar mais nova dentro da igreja, e já começa a olhar, eu estou achando que eu vou, ó, e daqui a pouquinho eu vou ficar, quero ver no dia da porta estreita se você entra lá. O presbítero, você é muito salgado. Não, eu estou pregando a verdade, irmão. É o que eu tenho que viver também. Eu passo tudo esse tipo de luta que qualquer pessoa passa, irmão e irmã. Tem hora que, às vezes, dá uma discutidinha com a esposa dentro de casa, dá vontade de mandar ela embora para casa do pai dela, ou ela mandou para casa da minha mãe. Eu não sou hipócrita, não, irmão. O crente também, de vez em quando, dá uma discutidinha com a esposa dentro de casa. Mas aí é o motivo de você largar ele, largar ela. Porque tem crente que fala, eu não discuto nada disso aqui com a minha esposa, mentiroso, os mentirosos vão herdar o reino de Deus. A gente não pode agredir, falar palavrão e humilhar a mulher, e nem vice-versa, nem o marido e nem negócio. Mas que tem de vez em quando, que tem um choquinho técnico. Esse quando compra negócio, você não está nem sabendo, você fala, aí já começa, me avisa, faz isso. E é crente. Aí o marido vai lá, compra o carro, nem leva a esposa, chega com o carro em casa, a mulher fica brava. Por que você não me levou para me escolher? Eu não gostei desse carro. Uai, aí dá uma discutidinha. Não, bom, eu quero comprar um carro, vamos morar, vamos lá na agência lá, pra você escolher isso aqui. Ué. Estou falando de presente, você compra uma sandália para ela, não. Estou falando de coisas assim, vai lá, está morando de aluguel, aí eu vou comprar uma casa, vai sozinho, é casado, por que não leva a esposa para olhar a casa também? Aí você compra a casa, ela não gosta, aí você vai pagar seu preço. Aí você vai ter que vender ela de novo, vai falar, pai, o que eu estou fazendo do seu lado? Eu sou um pedaço de pau do seu lado? Fala isso que já aconteceu um negócio comigo. Um dia eu fui comprar um carro, falei com a minha esposa, mas ela falou na minha cabeça a semana toda.
E eu ali, não, eu comprei para nós. Eu não vou carregar outra aqui dentro, eu vou carregar você, mas não estou falando disso, eu estou falando que você tinha que me levar também, que eu sou sua esposa, eu estou com você, eu estou contigo, eu casei, então nós dois é um pelo outro. Aqui não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, aqui é nós dois, é uma carne, não tem vigia. Depois que eu pedi ela perdão, mas eu não vou te vender o carro, comprar outro carro. Eu levei ela. Aí vamos lá para a palavra. Eu prego, o Espírito Santo usa de uma forma sem entender a outra. E ele virá. Agora uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim e faz para você. Você está preparado? Eu estou preparado. Se a trombeta só agora para você subir e eu subir? Exame de consciência. Você examinar, pois assim o homem depois beba desse cálice e coma desse pão. Por isso que eu não posso julgar ninguém. Falar, não, ele não está preparado para comer, tomar ceia. Eu não estou preparado. Uma que a ceia é pura. O pastor tem que falar, examine, pois assim mesmo. Depois você tocar aqui, porque se você não estiver preparado, não toca. Mas o pastor não pode proibir, porque é exame de consciência de cada um. Só se a pessoa for muito doida, se ela estiver no adultério, ela vem comer o corpo de Cristo. Ah, mas a ceia não é para purificar o pecado? É. Mas o que a Bíblia fala? Você examinar a si mesmo. Então não é para tomar de qualquer jeito, ela vai purificar o pecado. Mas dependendo do pecado, você tem que confessar ele e pagar seu preço por banco, meu irmão, meu irmão. Mas depois você entra em comunhão com a igreja. É isso aí. A vida da gente tem que ser um livro, irmão, um livro aberto. Tem pessoa que está te lendo, você sabia disso? É um livro. Tem pessoa que está me lendo. Meus vizinhos estão me observando lá onde é que eu moro. Os seus vizinhos estão te observando. Amém? Aqui na igreja também, o povo também está te observando como é que você é na igreja. Lá no teu trabalho, como que você comporta lá, se você é um cristão verdadeiro lá ou não. Na tua escola, na tua faculdade, onde que você for, a gente que é cristão, irmão, porque o ímpio, para fazer tudo, ninguém reclama. O crente, um negocinho que ele fazer, é um elefante na nossa cabeça, meu irmão e minha irmã. Então, o que Jesus quis dizer aqui nessa palavra, através do apóstolo Paulo? Temos que estar preparados para a vinda dele. É responsabilidade nossa. Agora tem um tanto de crente que fala assim: Deus vai me preparar para encontrar com ele. Não, você tem que se preparar. Preparar como, presbítero? Se humilhando para Deus, orando, vigiando, lendo as Santas Escrituras, pagando o seu preço, igual a irmã pregou aqui no culto que eu vim aqui das mulheres, como as 5 virgens prudentes. É responsabilidade nossa. Jesus ele orou para os seus discípulos e falou: vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. O apóstolo Paulo falou para nós orar sem cessar, vigiando em todo o tempo, nisso com toda a perseverança. Mas se Jesus ele vier nas nuvens agora, meu, nós vamos embora. Quem vai embora aí comigo? Eu vou. Em nome de Jesus eu vou subir. Em nome de Jesus você vai subir. Porque tem gente que eu já ouvi servir a Deus. Eu pergunto: Jesus, altar, agora você vai subir? Não sei. Eu não sei não. Deus é que sabe. Frouxa. Você tem que estar determinado. Eu vou subir em nome de Jesus. Eu sou de Deus em nome de Jesus. Eu sou ganhador de alma em nome de Jesus. Eu vou ensinar a palavra no nome de Jesus. Eu vou pregar para todo mundo que Jesus ele ama. Mas um dia ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Eu vou falar para todo mundo que o céu existe, a salvação existe, mas o inferno existe, ele é real. E que Deus não quer que ninguém vá para lá. Mas se cair lá, não tem volta. Lá não tem, me ajuda Jesus, igual hoje, que a gente passa por apura, igual no joelho: Jesus, me socorre. Estou passando uma luta travada, fui caluniado. Tem mulher que está mexendo comigo, meu Deus, para me cair.
Tem pessoa que me humilhou, meu Deus. Eu estou sendo rejeitado, me ajuda, meu Deus. Porque senão eu não vou suportar. Aí Jesus fala: vai lá, meu anjo, fortalece ele, levanta ele, ergue ele, ajuda ele. Espírito Santo, para consolar ele, dê força para ele. Não deixa ele cair. O demônio quer derrubar ele. Vai lá, anjo, passa a espada naquele demônio. Por quê? Nós estamos clamando a Deus. Clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-eis coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. Nós temos que clamar a Deus. Nós temos que pedir: Deus, socorre, igual Davi. Socorre-me, Deus. Apresse-te, ó Deus. Salmo 70. Em me abençoar e me livrar. Ele sai lá do Salmo 40. Esperei com paciência do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Mas tem gente que está tão aflita e falou: Senhor Jesus, me dá licença que eu vou pular lá para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar e me abençoar, porque o trem está feio. E a Bíblia fala: não vem sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que poderes. Antes, com a tentação, Deus dará um escape para que tu podes suportar. Moral da história: você aguenta 40 quilos, Deus não vai permitir você carregar 50. E Ele é tão fiel que Ele vai, às vezes, permitir você carregar 30 e você vai achar que a sua cruz está pesada demais. Igual a historinha lá daqueles que carregou a cruz, saiu 3 carregando a cruz, e um reclamava: não, mas a cruz está levinha, a minha está pesada. Ele foi lá e encerrava. Mas tem outra história que ele ficou murmurando que a cruz estava pesada demais dos outros dois. Os outros dois bebês falaram com ele assim: então vamos trocar de cruz então. Ele falou: vamos, velho. E ele achou que a dele está mais pesada do que os dois companheiros dele. Não é aquela de serrar, não, essa de carregar mesmo. Aí falou: então vamos trocar. Ele carregou, estava murmurando, andou tantão com a cruz. Na hora que ele pegou a cruz, o companheiro dele para trocar, ele não conseguiu nem levantar. Ele falou: opa, deixa eu ficar com a minha mesmo. A cruz que é sua, desculpa, é sua, meu irmão. Não tem como você carregar do outro, ou você carregar a sua. Você pode ajudar o outro a carregar dele até sair do corpo, até Jesus precisou de Sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. Mas a cruz é minha e sua, por ele, com familiaridade. Minha e sua, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia. Cada um tem sua cruz para carregar, então não fala que a luta do irmão é maior que a sua. A luta de Ciclano é maior que a minha, a luta de Beltrano é maior que a minha. Acho que Deus não está me vendo nessa terra. Só eu que passo por essa luta. Eu nasci para sofrer. Eu não queria vir nessa família. Aí começa a falar: eu não poderia ter casado com esse homem, com essa mulher. Ô cruz, ô luta! Eu vou pro céu porque eu estou carregando uma cruz forte. Eu vi um casal, uma brincadeira, que eu estava numa visita lá no bar Regina Libera, lá no Barreiro. Foi visitar um pastor lá que teve AVC e está recuperando. Eu fui lá, então foi uma brincadeira. Eu peguei no espírito. O marido com a irmã lá foi contar um negócio lá. Tinha nada a ver a historinha que ele contou lá, e todo mundo começou a rir. Falou assim: aí um irmão pegou e virou para a esposa e falou assim: você vai sentar do lado de Abraão, de Isaac e de Jacó, viu? Para estar aguentando essa mala. Tem que aguentar essa mala mesmo. Falou que ela é vitoriosa, que ela vai sentar com Abraão, Isaac e Jacó, porque ela está ajudando aquela mala. Aí todo mundo rindo, ele falou na brincadeira. Tem gente que fala: não, pai, eu vou pro céu mesmo, viu? Homem chato que eu tô com ele, viu? Eu tenho que suportar. Meu filho, minha filha, não sei o que, mas a sua cruz está dependendo dele, não, minha querida, meu querido. A cruz é sua. Ele tem a cruz dele, o problema é dele. A salvação é individual. A Bíblia fala que no dia do arrebatamento, 2 estarão deitados na cama, um será tirado, o outro será fechado. 2 já estão no campo trabalhando, um será deixado e o outro será levado. Então a salvação, ela é individual. Eu já virei para minha esposa e falei assim: eu amo te ver cantando, viu, minha boneca? Minha linda, falo com ela. Minha branquinha mais pretinha do Brasil, falo com ela. Mas quando Jesus voltar, você não vai subir junto comigo de carona, não. Salvação individual, casamento é só aqui na terra. Então você cuida da sua salvação, que eu estou cuidando da minha. Cuida da sua salvação.
atenta para o seu chamado do louvor, vou atentar para o meu chamado da palavra, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, onde é que a gente passar. Enquanto o pessoal ora para mim, bonito que o Senhor orou, e pastor, eu fico muito feliz. Porque eu subo aqui no altar, falando, meu Deus, se a sua presença não for comigo, não permita eu subir lá. Eu não estou pregando para agradar todo mundo, eu estou pregando a sua palavra. Às vezes eu estou pregando, tem gente que está aí, que esse pregador está falando coisa com coisa. O problema é seu, eu vou a palavra se quiser. Porque tem pregador que preocupa em agradar a igreja toda. Eu não estou aqui para agradar a igreja toda, porque eu não sou perfeito. Mas o Espírito Santo sabe o que você está precisando de ouvir. Glória a Deus. E Jesus irá. Tem vizinho lá que começa a tocar a trombeta, eu fico imaginando, Jesus sabe que você está voltando. Tem hora o pastor Macoré, que a luta da gente está tão grande. A gente fala assim, nós Jesus podia voltar agora, mas não é para nós morrer não. Porque tem gente que fala que tem que voltar, mas não fala. Jesus podia me matar agora. Tem gente com angústia e depressão e fala. Mas nós que às vezes está passando aquela luta, nós estamos voltando para a palavra, Jesus podia voltar porque o tempo está feio. E um tanto de gente precisa ser salvo lá fora. Você está sendo muito egoísta, eu também. Nós queremos que Jesus volta, vai ficar um tanto de gente aí, meu irmão. Que às vezes era para nós ser pregado para ele, a gente não pregou. Tem gente que é igual eu amo o chamado missionário, eu só vou no campo porque é dentro da igreja. Eu também tenho na parte dentro da igreja, porque Deus só não quer me usar dentro do templo. Amém. Mas o meu chamado é lá fora, meu chamado é missionário. Tem gente que quer ir lá para a Europa, não é para a África não, porque para a África ele sabe que o trem é feio, ele quer ir lá para a Europa. Mas aí Jesus está querendo que você pregue do seu vizinho, do seu pai, do sua mãe. O ano todo você não tem que parar de chamar seu pai, sua mãe, seu filho para vir para a igreja. Seu tio, às vezes mora no outro bairro, você não tem coragem de ligar para ele. Ah, não vou ligar para ele não, porque o profeta não tem honra na sua casa. Que é isso, irmão? Faça a sua parte, que Deus vai te ajudar. Às vezes seu vizinho de frente lá, e às vezes você fica fechando a cara para ele, você pregasse para ele, às vezes você ganha ele para Jesus. É verdade. Às vezes ele bota o som alto lá, você vai lá chamar a atenção dele, em vez de você orar e ir lá e pregar para ele, porque ele é ímpio, ele não entende, você é evangélico, você é servo de Deus. Eu já engoli muito saco no meio da minha vizinhança, pelo amor de Deus. De manhã, 6h30 da manhã, aquele sangue de pornografia alto. E eu falei, como é que eu vou pedir isso para baixar? Ou então aquele forró também de pornografia alto, 6h30, 7 horas da manhã, final de semana, dia de domingo. E o som alto, eu falei, não, me dava aquela ira dentro de mim. Eu falei, eu vou lá. Mas o Espírito Santo, você não vai não. Ora por eles, pregue para eles. Não vai adiantar, sei lá. Você vai chamar mais luta para sua vida. Só ora. Eu falar, a gente colocou o dele lá, eu falei, então vou ter que ter sabedoria. Pode chegar lá para as 9, 9h30, eu já tacar meu louvor lá também, alto, ué. Colocar uns corinhos de fogo lá, uns calceiros, sapato de fogo. Mas vai embora com o baixinho. Vai embora no nome de Jesus! Vai sair de 10 em 10, sem fazer confusão, aleluia! Aí eles irão para mim, não estou glorificando meu nome não. Você ganha aulas sem abrir a boca, só com testemunho. Você sabia disso? Aí eles viviam falando, o Anza é evangélico mesmo. Minha esposa está ali fora, eles vão perguntar, já falou com ela, já falou comigo, falou, o Anza é um crente diferenciado. Se ele comprar uma coisa na sua mão, um fiado, marcar o dia antes do dia, te paga. Tem pessoa que às vezes vai xingar ele vai na mansidão, vai na palavra. Você vê o Anza, você vai conversar com ele, ele não deixa de não falar de Deus com você. Então o Anza é um crente diferenciado. Falei, amém. Então vai, toma vergonha na cara e vai para a igreja então. Então vocês estão olhando para mim. Agora, o fulano, que é o meu vizinho lá que é crente, o vizinho fulano e o vizinho ciclano, se eu sou crente, eu também sou. Crente igual a eles, o inferno está cheio. Porque eram os crentes que falavam palavrão, eram os crentes briguentos, eram os crentezinhos que compravam e não pagavam. Pagava ninguém. Ficava varrendo a calçada, fofocando com a vida dos outros, em vez de estar orando. Eu não estou falando que eu sou perfeito, não. Eu aprendi a servir a Deus de verdade. Eu aprendi a vigiar. Lógico que pessoas já levantou contra a minha vida, já deu vontade de eu ir lá e brigar com ela, já deu vontade de eu enfocar pessoas, dar soco na pessoa. Eu, como ser humano,
por abusos que eu pessoas já fizeram comigo, mas eu vigiei porque o nome de Cristo está em jogo, meu irmão, porque eu sou cristão, pequeno Cristo aqui na terra. A palavra cristão significa pequenos Cristo, meu irmão. Quem é pequenos Cristo aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus, aleluia! Não mistura as coisas, meu irmão. Arrebatamento é sério. E eu tenho um sonho, eu não quero morrer. Eu tenho um pouquinho de medo da morte, eu tenho. Um pouquinho eu tenho. Não é porque eu vou para o inferno, não. Meu sonho é ser arrebatado. Se Jesus voltar da minha geração, louvado seja Deus. Agora, se ele voltar nas próximas gerações, nós tudo vai para a terra do pé junto, mas nós vamos morrer em Cristo. Amém? Quem quer morrer? Quem tem vontade de morrer? Eu não quero ser arrebatado. E se fosse hoje, se for da vontade de Deus, eu quero subir hoje no arrebatamento da igreja. Porque eu já vi a morte perto e não é mal não, viu? Não estou pregando para fazer medo de você não. Não é que eu tenho medo de morrer porque eu estou desconcertado para ir para o inferno. Não é isso. Eu duvido com o homem, com a mulher que não tem medo de morrer. Tem gente que os valentões, eu não tenho medo de morrer não. Na hora que ela gritar minha senha lá, eu mesmo para me levar, eu duvido. Você põe essa boca para fora. Até os maiores profetas da Bíblia, escola de profetas, Elias, ele teve medo da morte, porque Jezabel ameaçou ele. Ele foi lá para a caverninha e ficou com medo da morte. Ficou com medo de matar ele, porque aquela mulher era assassina de profeta. Mas depois ele ficou com depressão e pediu Deus para tirar a vida dele. Mas antes disso ele ficou com medo de ser morto por ela. Deu uma passou com ela. Depois que matou uma depressão brava, aí ele foi e desejou a morte lá. Aí Deus falou: Elias, tem 6.000 homens ainda que não dobraram seus joelhos de animal. Aí Deus tem um propósito na sua vida. Eliseu vai ser levantado através de ti. Aí Deus levantou Eliseu, porção dobrada do Espírito Santo da vida de Elias, e deu seguimento às obras dos profetas. Aleluia. Até João Batista ficou com medo. Lembra que colocou a cabeça dele no prato lá? Antes disso ficou com medo. O homem pregou lá, viu a pomba pousando sobre Jesus, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando ele foi para o caso que ele sabia que ia morrer, mandou perguntar lá se aquele era o Cristo, ou se eles iam esperar outro. Aí Jesus mandou a resposta para ele, falou assim: fala que o cego vê, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os pobres são evangelizados. Aí eles pegaram ele, secou a cabeça dele. Segundo os historiadores, Paulo, quando ele foi para a morte, isso que ele falou aqui no capítulo, eles falam isso, não posso afirmar 100%. Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Eles falam que ele foi decapitado, guilhotina. Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo. Muitos mártires, mas eles não negaram a fé. Por que eles não negaram a fé? Porque Saulo foi perseguidor da igreja, foi lá, pediu autorização, as cartas para ir para Damasco para matar os cristãos. Depois Jesus apareceu para ele com uma luz muito forte. Aí ele deixou de ser perseguidor para se tornar perseguido e não negou Jesus por nada. E tem 13 cartas que o Espírito Santo usou para escrever. E ele foi os maiores apóstolos, ele não andou com Jesus, mas ele fez mais obra que os poucos apóstolos que estavam do lado de Jesus. E ele ensinou para nós, e ele falou essa revelação aqui do arrebatamento. Se nós não estamos passando pela grande tribulação, já tem um bocado de crente negando Jesus. Imagina na grande tribulação, se a igreja for enfrentar a grande tribulação. A Bíblia fala, irmão, que o negócio vai ser tão feio, falou que se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, nem os fiéis iam aguentar, porque o negócio é feio. Você sabe por quê? Os judeus que fizerem aliança com o anticristo,
A Bíblia fala que Deus enviou os escorpiões só para picar esses que fizeram aliança com o anticristo. Escorpião picando eles. Tá. Diz que eles vão desejar a morte vai correr deles durante 3 anos e meio. Depois vai voltar normal. Aí eles vão desejar montes caem sobre nós, porque não podemos resistir à glória daquele que está sentado lá. O trem vai ser feio. Aqueles que fizerem aliança. E os pós-tribulacionistas não acreditam também que vai ter salvação. Fala que não vai ter salvação na grande tribulação. Aí eu leio no Apocalipse, debaixo do altar de Deus, eles perguntam: quem são esses? E esses que vieram da grande tribulação, que não mancharam que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como é que não vai ter salvação na grande tribulação? Vai ter salvação, mas eles vão ser salvos por seus próprios sangue, porque não vai ter graça lá, meu irmão, de Jesus. O sacrifício de Jesus não vai estar valendo naquela época, vai ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, e eles foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente, mas milagrosamente o 4 homens da fornalha tiraram eles de lá, mas eles não se curvaram diante da estátua. Na época do anticristo ele vai requerer adoração do povo, todos têm que adorar ele, e pegar o número da besta de 666, que é na testa ou na mão, o número, quem sabe ler, entenda, né? 666, e ele vai ter adoração. Mas aqueles que ficaram, que negou Jesus agora, Jesus voltou e eles estiverem para a grande tribulação, aí eles vão falar: se eu aceitei ele agora, minha alma vai direto para o inferno, então eu não vou, né? Vai ter gente que não vai aguentar e vai negar a Deus. Mas tem pessoas que não vai. Vai ter as duas testemunhas que vai vir. Tem gente que fala que Elias, Enoque, ou Elias ou Moisés vai vir para pregar. Vai ter os 144 mil que vai vir para pregar também, que são das 12 tribos de Israel, que é os homens virgens que não se contaminaram com mulheres que não se casaram. Vai vir pregar também na grande tribulação, porque o amor de Deus é muito grande, que Ele não quer que ninguém se perca, e eles vão ser perseguidos e mortos também. As duas testemunhas vão ser mortas no meio da praça lá em Jerusalém. Todos vão ver eles sendo mortos, mas a Bíblia fala também que eles vão ressuscitar e todo mundo vai ver eles subindo, os 2 profetas subindo. Eu não posso falar que Elias e Moisés, não posso falar que é Enoque, que é Moisés, que é Elias. Eu não posso falar, mas a Bíblia fala que essas duas testemunhas têm poder, como Moisés lá no Egito e como Elias que fazia fogo cair do céu, porque essas duas testemunhas vai vir. Quanto mais exclamar fogo cair do céu para fazer o povo padecer, você sabe por que Deus vai permitir tudo isso? Deus não fala: tudo que não vai pela boca, vai pela boca, né? No meio do sofrimento, o povo busca Deus. Porque se Deus não permitir o sofrimento, vai todo mundo para o inferno. É verdade. E Deus vai dar essa chance, permitindo muitas coisas acontecerem para o povo, ainda ter aquela chance de aceitar a Deus na vida deles e não negar a Deus, não se curvar para o anticristo para ser salvo. A chance ainda que Deus vai dar. Você já viu o tamanho desse Deus, o amor desse Deus? Você já parou para imaginar o tamanho do amor desse Deus para a minha vida, para a sua vida? Deus ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus não quer que ninguém se perca. Deus, o propósito de Deus é que todos se salvem. A Bíblia fala: destituídos foram todos da glória de Deus, porque Deus olhou para a terra antes de Ele enviar Jesus. Ele não viu um justo sequer. Já estourou a água, estourei, pastor? Vou entregar agora. Ele olhou para a terra quando Deus ficou em silêncio por 400 anos. Que até a página da Bíblia depois de Malaquias, tem Bíblia que é página em branco, é o silêncio de Deus. 400 anos. Aí ele olhou para a terra, não viu um justo sequer. Falou assim: todos pecaram, preste atenção,
e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que Deus ele enviou Jesus para nos salvar. Quem está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Glória a Deus. para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas abertas. Temos que lavar nossa vestidura no sangue do Cordeiro. Temos que estar em comunhão com Deus e com a igreja. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Crente salvo, ele não fica fora da mesa de Deus, que é a ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo. Um dia a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que participam da ceia das portas do Cordeiro, porque vai ter uma mesa lá no céu, do Oriente até o Ocidente, e na cabeceira dessa mesa, que vai estar esticada dos céus, do Oriente até o Ocidente, vai ter o próprio Cristo, e todos os salvos vai estar nessa mesa se alimentando com o próprio Cristo, irmão. Que maravilha será! Glória a Deus. Está escrito lá em Apocalipse. É muita maravilha. Você já viu, agora para me fechar a mensagem que eu preguei, princípio, meio, e estou quase acabando ela, o horário aqui que não me ajuda. A Nova Jerusalém, irmão, uma cidade quadrada, não é redonda. Lá não haverá mais morte, nem dor, nem doença, nem maldade, nem pecado. As ruas são de ouro e de cristais. Nessa cidade tem uma praça, e no meio dessa praça sai o rio da vida, meu irmão, que jorra pelo meio da cidade. E Deus vai dar para nós, não vou entrar em teologia agora, não, um novo nome, uma pedrinha branca. Nós não vamos para lá nesse corpo, porque a Bíblia fala que nós vamos ser transformados, que nossos corpos são um corpo glorificado, igual o corpo de Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele apareceu lá na praia para os seus discípulos, e ali a Bíblia fala no livro de Mateus que ele comeu pão e peixe assado na praia. Aleluia. No tanto que eles encostaram, ele falou: não me detenha, porque ainda eu não fui para o Pai. A Bíblia ainda fala que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus em corpo de glória nos dará também um corpo semelhante ao corpo de Jesus quando ele foi ressuscitado. Um corpo transformado, não um corpo do pecado, um corpo de glória, um corpo purificado, irmão. E só quem recebe que vai estar. Eu quero estar lá na Nova Jerusalém de Cristo. Quer sacar do pecado, meu irmão? Você quer estar sacando do pecado lá? Só quer pecar, que não quer jejuar, que não quer orar, que não quer levantar de madrugada para orar? Ó, a equipe lá da ONG PA, por almas e não por palmas, está tudo ali fora. Quero convidar todos para entrar. O missionário Ricardo falou: deixa surpresa, acho que eu levar o algodão doce lá depois do culto. Está aí os missionários da ONG, que eu faço parte da obra evangelística, missionária Gleice, está aí a missionária da ONG, a mãe do missionário Gatinho Ricardo. Pode estar vindo, pode se assentar aí, ó. Essa é a minha família também. É a nossa família, meu irmão. Que não existe placas de igreja. Pastor José também estava pregando lá, né, Pastor José? Eu já preguei lá no ministério dele. Sejam todos bem-vindos, porque o pastor falou que aqui é a minha casa também. Ele é da minha família, eu sou da família. Eu não sou estranho aqui, não, meu irmão. Glória a Deus. Nós é conhecido do céu, nós é conhecido da terra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o arrebatamento vai ser isso. A igreja não vai enfrentar a grande tribulação. Na minha visão teológica, ela pode passar. Nós estamos nos últimos dias, pode até entrar no período da tribulação. Mas quando chegar a grande tribulação, o anticristo vai manifestar, o Espírito Santo, ele vai levar a igreja até as nuvens, vai encontrar com Jesus no soar da última trombeta. Aí depois o anticristo pode ficar aí palitando o dente dele. Ele pode entrar até dentro da minha casa, dentro da sua casa, você vai subir. Pode pegar apartamento, casa, carro, pode pegar tudo que você tiver de bem aí, e pode dar tudo
o povo. Aleluia. Para o ímpio, para o satanista, para aqueles que têm igreja satânica, para aqueles que não são preparados, para os crentes despreparados que pagou de santo, mas não era santo nada. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, agradeço o pastor Joel por essa rica oportunidade, de autorização lá, o povo aí que eu faço parte também, que é abençoado depois de ter um algodão doce lá fora, para as crianças e para os adultos também, amém? Que é assim que nós somos por almas e não por palmas. Assim eu agradeço a oportunidade e retorno a palavra.